Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14, do 14 até o 17. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque podemos nos reunir em Teu nome na Tua casa. E sabemos que neste momento, Senhor, dependemos totalmente do Senhor, para que os nossos ouvidos possam ser destravados, ó Deus, para ouvirmos tão somente a Sua voz, para não ouvirmos apenas a voz humana, apenas a voz do pregador, mas que possamos ouvir o sussurro do Teu Espírito Santo nos nossos ouvidos, no nosso coração, que possamos ter a compreensão, Senhor, da mensagem do Senhor para cada um de nós, porque a mensagem é coletiva, mas a aplicação é individual, ó Deus, e sabemos que se estamos hoje reunidos aqui, é porque o Senhor quer falar conosco. Não faria sentido virmos e não ouvirmos a Sua voz. Pedimos então agora esse milagre, ó Deus, que é o milagre da operação do Teu Espírito em nós, para que nós que somos tão falhos, possamos compreender a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre um personagem que é Esaú. Lembram do Esaú, né? Ele é mencionado aqui, né? Diz assim no versículo 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seus direitos de primogenitura, né? Os irmãos se lembram que lá em Gênesis houve aquela questão, nasceu primeiro Esaú, depois o irmão gêmeo que veio grudado no seu calcanhar. Lembram disso? Ele queria ser o primogênito, Jacó, mas Esaú era o primogênito. Hoje em dia era para nós orarmos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, mas não, nós falamos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Esaú, ele não valorizou a bênção de Deus. Esaú vendeu a bênção, trocou por um prato de lentilha, um prato vermelho. E o nome de Esaú foi modificado para Edom, né? Esaú passou a chamar-se Edom, que significa vermelho. E por causa dessa questão da primogenitura, o que aconteceu com Edom, com Esaú, é que ele, a partir daquele momento, sentiu ódio, sentiu raiva do seu irmão, e estava esperando o momento certo para matá-lo. Mas Deus fez a sua intervenção, e no momento que eles se encontraram, até se abraçaram, mas ficou uma coisa no coração de Edom, de Esaú, que é o que aparece aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Vamos ler novamente. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus,
e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É que o que aconteceu com Esaú? Esaú deu origem a um povo. E o nome desse povo, já que o nome dele foi mudado para Edom, vermelho, ele deu origem aos edomitas. E os edomitas se tornaram um povo inimigo do povo de Deus. Um povo distanciado do povo de Deus. Um povo que perseguia o povo de Deus. E os irmãos percebem que essa rixa com o povo de Deus, que o povo de Deus é chamado povo de Israel, que é Jacó, que é o irmão gêmeo. Porque o nome de Jacó foi modificado, lembram? Para Israel. Então, assim como o nome de Esaú foi modificado para Edom, o nome de Jacó foi modificado para Israel, povo de Deus, o povo de Israel. E aconteceu que ao longo da história o povo de Edom, os edomitas, foram inimigos do povo de Deus, Israel. Então foram povos irmãos, inimigos, porque os edomitas odiavam os israelitas. E esse ódio perdurou durante toda a existência dos edomitas. Os irmãos se lembram que recentemente eu preguei sobre o rei Agripa, lembram? Que Paulo diz assim, Paulo quando faz a sua defesa diante de Agripa e de Berenice, ele diz assim: ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial, mas proclamei com fidelidade a palavra. E o rei Agripa, em dado momento, ele pega e diz assim: por pouco queres me forçar ou me convencer a tornar-me cristão? E Paulo diz assim: não só você, rei Agripa, mas a todos os que estão me ouvindo, por pouco ou por muito, que se tornem cristãos. E os irmãos se lembram quem que era o rei Agripa? Herodes Agripa. Porque quando o povo dos edomitas foi destruído, alguns sobraram e foram obrigados a se circuncidar e passaram a fazer parte do povo de Deus e foram conhecidos como os Herodes. E como Deus tinha prometido que iria eliminar aquele povo, o último foi justamente Herodes Agripa, que ainda assim teve a oportunidade de ouvir a defesa do apóstolo Paulo. Hoje eu queria demonstrar aos irmãos o que significa uma raiz de amargura que contamina a muitos. Os irmãos estão percebendo? Uma briga familiar, um conflito familiar, uma raiva, um ódio guardado no coração, que parece ser uma coisa regional, pequena, que está lá no passado. Mas quando a gente pega o fio da história do povo de Deus, nós chegamos a um ponto tal de ódio que havia dos edomitas para com os israelitas, que Deus olha para aquilo e se cansa. Por isso que o coração, diante dos ódios, diante dos rancores, das mágoas, o coração, ele precisa ser tratado. Porque a raiz de amargura, eu ia mostrar aqui a figura de um rizoma, mas não deu. O que é um rizoma? Rizoma é a parte que fica por baixo, são as raízes que ficam por baixo numa floresta. Por exemplo, a floresta amazônica, ela é maior por cima ou por baixo? O que os irmãos acham? Por baixo, com certeza. Por baixo, né? Ela é muito maior. E ela, inclusive, que aqueles que são favoráveis a certas
ideias que são difundidas pela ciência hoje em dia, né? Mas eu digo o seguinte, que é impossível a floresta amazônica acabar. Se ela for destruída, vamos supor, não leva 100 anos, 200 anos para estar tudo de volta. Por quê? Porque o homem não tem poder sobre a criação de Deus. Tá? O poder é superficial. E quando é usada a expressão aqui, rizoma, a expressão raiz, se refere ao fato de que um câncer de ira, de amargura, de mágoa, se estabelece no coração, se aprofunda da alma, vai lá no mais profundo dos sentimentos, e este câncer de amargura, essa raiz de ódio, ela contamina todos os que convivem com você, e contamina futuras gerações, e pode contaminar a outra geração, e pode contaminar a outra geração, e pode contaminar a outra geração. Deus, na sua paciência, Ele olha e diz, dá oportunidades, como Ele deu oportunidade aos edomitas, porque Herodes Agripa poderia ter sido salvo e dar continuidade a um povo, mas ele mesmo não quis. Mas um dia, Deus, Ele age nessa questão. Então, aqui diz assim, olha, não haja raiz de amargura que brote e cause perturbação e contamine a muitos, e não seja profano ou infiel como Esaú, que por uma besteira, um prato de lentilha, vendeu a bênção do Senhor. As consequências, irmãos, dessa situação toda, nós encontramos num livrinho da Bíblia, tá? Que só tem um capítulo, nós vamos abrir lá, que está em Obadias, né? Eu vou dar um tempo para todo mundo encontrar Obadias, que é o profeta do Antigo Testamento, que denunciou toda essa situação. É interessante que quando a pessoa guarda pecado no coração, quando a pessoa guarda mágoa no coração, quando a pessoa guarda ressentimento no coração, quando a pessoa contamina os outros com esse ressentimento, chegou num ponto nessa situação aqui, que todos os edomitas, estão os vermelhos, descendentes de Edom, de Esaú, foram contaminados no coração. E havia algo no coração deles que era o desejo do extermínio do povo de Deus. E Deus estava olhando. É interessante como o ódio ao povo de Deus, ele aparece em muitos momentos da história, né? A tentativa e o desejo da destruição do povo de Deus. Hoje em dia, nós vimos o que aconteceu em Israel, agora recentemente, o desejo de extermínio. No Brasil mesmo, nas universidades, quantas pessoas se levantando, querendo o fim do povo de Deus, com amargura, com dor no coração, contra as igrejas do Senhor, porque nós somos também o povo de Deus, que existe o povo de Deus como nação de Israel, existe o povo de Deus como igreja do Senhor, e o ódio contra o povo de Deus se levanta, porque ele é instigado pelas forças do mal, que é um povo vencedor. Mas o livro de Obadias é o testemunho de como Deus olha a arrogância daqueles que imaginam que podem, por causa da sua amargura, do seu pecado, do seu ódio, se levantar contra o povo de Deus. Todos encontraram o livro de Obadias? Amém? E os irmãos percebem que ele tem só um capítulo, né? Ele é bem pequenininho. Então nós vamos ler desde o começo ali, e nós vamos parando e vamos descobrindo o que a raiz de amargura causa no coração de quem está enfermo de ressentimento,
de ódio contra o seu irmão. Diz assim, visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Aqui está se referindo a todo o povo de Edom, os edomitas, né? Só que está sendo usada uma palavra no singular, indicando uma pessoa, que seria o Esaú, né? Mas também se referindo a todo o povo. E diz assim, nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, serás completamente desprezado. Depois de muitos anos, de muitos séculos, Deus fala, chegou o momento de prestar contas como nação. E Deus resolve vir ao encontro desse povo, e diz que um mensageiro saiu entre as nações para regimentar pessoas para virem contra os edomitas, descendentes de Esaú. Agora, qual que era o problema do edomita, daquele povo? É o mesmo problema que você tem, que eu tenho, que nós temos, que todas as pessoas que porventura guardem ressentimento e mágoa no coração, também tem, porque o ressentimento e a mágoa faz com que os olhos e a percepção do homem sejam afetados. E a primeira coisa que aparece como testemunho de que este povo estava maculado por uma situação de pecado, de oposição a Deus, de oposição ao povo de Deus, de oposição aos seus irmãos, é que havia no coração daquele povo uma arrogância profunda. E essa arrogância enganava o coração deles. E nós vamos ler isso no versículo 3. Diz assim, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas, que constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode derrubar-me? O povo de Edom tinha um sentimento de segurança, e não era em Deus, mas era na sua condição, porque eles moravam numa montanha chamada Monte Seir, e era uma montanha cheia de cavernas, e uma montanha com dificuldade dos exércitos subirem até lá. Era uma fortaleza natural, e eles estavam morando naquele lugar, e eles imaginavam, quem é o louco, qual é o exército doido, que vai querer vir aqui lutar conosco, no meio das nossas cavernas e dos nossos esconderijos, na grande montanha, no grande Monte Seir, que era a morada. Foi onde Edom, lá no começo em Gênesis, né? O Esaú foi lá e fez a sua casa, constituiu o lugar onde ele moraria, e dali nasceu esse povo que agora arrogantemente diz assim, quem pode nos tirar daqui? A tal ponto que diz assim, vamos ler o versículo 4, ainda quando ele diz de si mesmo, quem pode me derrubar? O Senhor responde, no versículo 4, ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, declara o Senhor. Nós aprendemos com essa história, irmãos, que a nossa confiança, a nossa segurança, ela deve estar firmada no Senhor. Os edomitas moravam nas montanhas, os edomitas batiam no peito e diziam, quem nos derrubará? Alguns acreditam até que essa declaração do versículo 4 é uma declaração escatológica, que significa uma declaração para o final dos tempos, porque hoje em dia se fala muito em morada nas estrelas, né? Hoje em dia estão querendo povoar Marte, não é isso?
É o sonho do Elon Musk, não é? Povoar Marte, ter um lugar, uma opção de morada para o homem, aonde ele não seja abalado. Existe uma coisa chamada Guerra das Estrelas, né? Que é aquele negócio que nós podemos ter um domo sobre a nossa nação e nos sentirmos absolutamente seguros. Mas é interessante que Deus fala aqui para esse povo de Edom, ele diz assim: ainda que você suba tão alto, e coloque tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor, porque não existe lugar no mundo, não existe lugar no universo aonde você possa esconder-se das mãos do Senhor. O nosso abrigo é em outro lugar. A palavra de Deus diz no Salmo 91, o que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. A nossa morada, o nosso lugar de segurança é debaixo dos braços acolhedores do Senhor, é a sombra das suas asas, e não importa o tamanho da sua fortaleza neste mundo. Se você não está seguro em Deus, você não está seguro. Se Deus pegar e tirar assim, o seu fôlego, você pode estar na maior mansão, tudo acaba aqui, e você tem um encontro com o Senhor. A nossa segurança, diferente da segurança dos edomitas, não tem que estar nas coisas aqui deste mundo, na nossa fortaleza, no lugar que nós moramos, na nossa casa, ou no país que moramos, por ser mais seguro. Porque a nossa segurança, ela está no Senhor. E a pessoa que está, como o povo de Edom, com os olhos embaçados por causa do ódio, do ressentimento, da dor, da falta de carinho para com o seu irmão, ela também se torna uma pessoa arrogante, que se sente segura, ensimesmada, fundamentada nas suas próprias forças, na sua própria fortaleza. A segunda coisa que nós encontramos aqui está no versículo 5, porque aquele povo de Edom tornou-se um povo muito rico, e nas montanhas do Monte Seir, naquelas cavernas, eles guardavam os seus tesouros. E o profeta Obadias, ele olha para eles e diz assim, em nome do Senhor, ele diz assim: se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas o que achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Aquele povo de Esaú, os edomitas, eles tinham também a sua segurança nos seus tesouros. E os seus tesouros estavam depositados nas cavernas do Monte Seir. E eles tinham convicção de que se eles precisassem de alguma coisa, até suborno para os exércitos inimigos, eles teriam abundantemente, porque não lhes faltava recursos. E o profeta diz que quando um ladrão rouba o suficiente, naquele momento sai correndo. E quando alguém vai colher uva, deixa os cachos atrás, né? Isso era até de lei, né? Que tinha que deixar para os pobres. Mas quanto a você, Esaú, que guarda mágoa no seu coração, ressentimento, e que odeia
o seu irmão, não vai sobrar nada. Aquele povo que se sentia intransponível por causa do tamanho da sua montanha, como fortaleza natural, e tão seguros por causa do tamanho dos seus tesouros escondidos nas suas cavernas. Deus diz assim: chegou o fim, não sobrará nada. E o motivo? Porque você não ama o seu irmão, Jacó. Outra coisa que dava segurança àquele povo, vamos ler lá no versículo 7. Diz assim: empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armam ciladas, e você não sabe nada. O profeta aqui, em nome de Deus, está dizendo: olha Edom, olha povo de Esaú, o problema seu é que você está confiando nos seus confederados, porque os edomitas confiavam que eles tinham acordos militares com nações em volta, eram os confederados. Então, além deles morarem na montanha, além deles terem tesouros nas cavernas, eles imaginavam que as suas alianças políticas, os seus amigos, as nações amigas, no momento de crise, de dificuldade, de ataque, se juntariam a eles para os defender e proteger. E o profeta Obadias, ele diz assim: olha, você está confiando nos seus amigos, naqueles que comem na sua mesa, nos seus confederados, você está cego. Sabe, existem pessoas que vivem esse mundo e não têm como melhor amigo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus um dia falou para os discípulos: tenho-vos chamado amigos, né? O Abraão, ele foi chamado do que mesmo? Amigo de Deus. Porque muito embora Deus nos dê essa oportunidade, como nós temos aqui, de termos amigos sinceros no meio do povo de Deus, mas o que sedimenta isso é um relacionamento real, íntimo e profundo com Deus. Porque na hora da necessidade, se você não estiver em Cristo, o melhor amigo falhará. Devemos ter amigos no meio do povo de Deus, aqueles que têm a mesma fé. E precisamos confiar que, se todos os amigos e confederados falharem, temos um Deus com o qual temos intimidade e podemos ser chamados amigos de Deus. Mas aqui o profeta diz: olha, os seus amigos estão te empurrando para fora das fronteiras. Sabe o que significa isso? Eles se sentiam tão seguros na montanha do Monte Seir, mas sabe como que o povo dos edomitas foi destruído? Porque os seus confederados os convenceram a deixar as montanhas e descerem para as emboscadas dos seus inimigos. A montanha era intransponível, mas os seus confederados os atraíram para as fronteiras. E foi nas fronteiras que eles foram destruídos. Porque se nós não andarmos com o Senhor, com o coração limpo, com o coração purificado e com um amor sincero para com o outro, nem as montanhas mais fortificadas, nem os tesouros mais escondidos nas rochas, e nem os amigos que se declaram os mais fiéis, poderão nos ajudar no dia da calamidade.
Também nós vamos ler ali no versículo 8. O povo de Edom, ele se baseava também numa coisa. Olha o versículo 8. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Outro motivo que aquele povo se sentia seguro, apesar de terem abandonado a Deus, abandonado as bênçãos de Deus, abandonado a graça de Deus e permitido que aquela raiz de amargura perdurasse por séculos. Outra coisa que os fazia seguros era a sabedoria que eles tinham. Eles eram afamados pelo mundo, pela sabedoria. E Deus pega e diz assim, olha, eu vou destruir os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Muitas vezes nós achamos que a nossa segurança no futuro está nos nossos estudos, né? Na nossa sabedoria. Eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu tenho um entendimento privilegiado neste mundo. Mas se o teu coração não foi tratado, você está vulnerável. E Deus pega a sabedoria do homem e transforma essa sabedoria do homem em loucura. Como diz o apóstolo Paulo, em loucura. É importante estudar, minha filha foi fazer vestibular agora há pouco, né? Eu sempre estimulei os jovens da igreja a estudar. O Tiago vai concluir o curso dele, falta tão pouquinho, né, Tiago? Tão pouquinho, vale a pena terminar, né? O Guilherme aí já é quase engenheiro, o Mateus já é engenheiro, já vai ser engenheiro 2, né? Tá quase, mas está com a segunda faculdade aí. A Fernanda está com a segunda faculdade, pós-graduação, e a Marilda tem a faculdade, está todo mundo aí. É muito importante, mas nada disso nos segura. Se nós não estivermos firmados no Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor declara, destruirei os teus sábios e os teus mestres. Você que mora nas montanhas do Monte Seir. E finalmente no versículo 9, diz assim, então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens do monte de Esaú. Que coisa terrível, né? Eles confiavam também nos seus guerreiros, porque os guerreiros de Edom eram guerreiros treinados. Os irmãos entendem quando eu falo Edom e Esaú, estou me referindo ao mesmo povo, e Deus também trata esses dois nomes de forma intercambiável para entender que são os edomitas. Mas aqui diz assim, os seus guerreiros serão envergonhados e eliminados. É a promessa de Deus. Isso se cumpriu? E qual foi o último homem que morreu? Herodes Agripa, muitos séculos depois, na época de Paulo. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Mas esse povo chegou a este ponto por causa de uma coisa chamada raiz de amargura. Nós vamos encerrar mostrando o que causa em nós a raiz de amargura. Vamos ler ali. Por que Deus chegou nesse ponto com esse povo? Está no versículo 10. Vamos ler? Diz assim, ó. Por causa da da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Então esse foi o decreto de Deus. O povo cessaria de existir. Daí diz os motivos no versículo 11. Primeiro motivo. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubavam os bens dele e estranhos entraram nas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. O primeiro motivo que havia no coração desse povo é que quando Jerusalém estava sendo atacada, eles estavam de longe olhando
e agindo como se fosse um dos inimigos, tá? E não moveu 1 milímetro para ajudar o seu irmão. Isso foi o primeiro motivo. Sabe quando você olha a pessoa e a pessoa está sofrendo, está com necessidade, e você pensa assim, não tem nada a ver com isso, mas você está ali olhando até com uma certa satisfação, né? Porque o irmão está sofrendo. Olha o que diz o versículo 12, vamos ler, é o motivo. E raiz de amargura causa esse tipo de comportamento nas pessoas. Versículo 12, você não devia ter olhado o quê? Com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, nem devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Alguém aqui já falou bem feito para alguém? Né? Alguém aqui já olhou com satisfação a queda do seu irmão? O motivo que causou o furor do Senhor contra os edomitas era porque eles olhavam a destruição de Jerusalém com alegria, com satisfação, com prazer, e diz ainda que eles falavam com arrogância. Bem feito. E no versículo 13 diz assim: você não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça, nem ter ficado na encruzilhada para matar os que estavam conseguindo escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Os edomitas, vendo Jerusalém sendo atacada, estavam olhando, não se moviam para ajudar, ainda riam, se alegravam, falavam entre si, bem feito, bem feito. E quando alguém queria fugir, eles seguravam para não deixar escapar e entregavam para os inimigos nas encruzilhadas. Sabe por quê? Porque brotou uma raiz de amargura naquela questão de 2 irmãos, aonde um vendeu o direito de primogenitura ao outro, que se aproveitou daquela situação. Houve um conflito familiar ali, e foi guardado no coração mágoa, ressentimento, que perdurou gerações e gerações, até culminar numa situação tal como essa. O que diz o versículo 15? Vamos ler? Diz assim: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A pior coisa que acontece, irmãos, é quando nós desejamos o mal do outro. Diz que para nós sujarmos o rosto do nosso irmão com lama, nós precisamos primeiro o quê? Sujar as nossas mãos. Primeiro nós nos sujamos. Quando nós temos ódio contra alguém, primeiro aquele ódio macula o nosso coração, antes de atingir o outro. E o conselho então do escritor aos Hebreus, vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 12. E vamos ler novamente, a partir do versículo 14. Diz assim, todos encontraram? Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se, é um esforço, tá? Para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua
da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando você permite raiz de amargura, além de você contaminar os outros, você se exclui. Do quê? Vou ler novamente. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha como é coisa séria, né? E no versículo 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Eu não sei o motivo pelo qual Deus me deu essa palavra para hoje. Eu tenho falado alguns domingos sobre Esaú, né? E se a gente for falar sobre esse personagem, a gente fica meses falando sobre ele. Creio que hoje é a última mensagem de Esaú. Porém, Deus quis que eu falasse sobre isso. E o motivo, me parece, é que Ele quer sondar os nossos corações. Talvez haja algum coração que ainda guarde mágoas, guarde ressentimento, guarde coisas relacionadas ao seu irmão. Talvez alguém que ainda tenha prazer e alegria quando vê a queda do outro. E o Senhor quer trabalhar conosco para que nós possamos obedecer a Cristo, que nos ensina a amar, inclusive, os nossos inimigos, né? Não permita que nenhuma raiz de amargura brote. Não se engane. Você parece que é pouco, né? Eu não consegui mostrar aqui a imagem do rizoma. Quando chegar em casa, dê um Google lá, rizoma. E os irmãos vão ver o que significa raiz. E a profundidade que ela atinge. E as raízes, elas são comunicantes, né? Quem estuda botânica, eu tenho curiosidade sobre isso, mas as raízes se comunicam no fundo da terra. Por exemplo, uma raiz, ela se aprofunda e ela escolhe um caminho. Que caminho que ela escolhe? O caminho das águas e o caminho daquelas outras raízes que lhe são aparentadas e semelhantes. E elas se entrelaçam. E é isso o que acontece dentro do nosso coração. E se em tempo nós não trabalharmos isso, esse entrelaçamento vira uma situação caótica para a nossa existência. E somente o poder de Deus agindo ali pode romper aqueles laços e dar novamente um frescor à nossa vida, arrancando de nós, desde as raízes, toda a amargura da nossa alma. Não permita que brote. E se há isso, permita que Jesus Cristo cure o interior do seu coração. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que somos falhos e é tão fácil, Senhor, guardarmos ressentimentos, guardarmos memórias amargas e cultivarmos essas memórias. E muitas vezes transmitirmos até aos nossos filhos, aos nossos netos, através de histórias que contamos com dor. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe o nosso coração e que a nossa firmeza esteja em Ti e que o Teu sangue nos santifique e nos purifique de tudo isso. Como diz a Tua palavra, sem santificação ninguém verá o Senhor. E que possamos ter então os nossos corações purificados pela sua graça, em nome de Jesus. Amém.